Olá! Sabe qual é uma das melhores ferramentas para destravar a pronúncia em francês? Um livro. Pois é, hoje a gente vai mergulhar num guia com as leituras ideais para quem está começando, sabe? O foco é total em treinar a fala e ganhar aquela confiança no idioma. E aí, essa pergunta dá um friozinho na barriga, né? Eu sei, abrir um livro num idioma novo parece um desafio gigantesco. Mas olha, a verdade é que esse passo pode ser uma das partes mais prazerosas e que mais funcionam na jornada de aprendizado. Ok, então vamos lá. O primeiro desafio, acho que todo estudante passa por isso, né? É achar um material que não seja, sei lá, fácil demais, que fica chato, mas também que não seja tão difícil a ponto de dar vontade de desistir. Achar esse meio termo é o segredo de tudo. E é aí que está o pulo do gato. Não é só pegar qualquer livro. O segredo é escolher o livro certo para o nível em que se está. Quando se faz isso, a leitura muda completamente. Deixa de ser uma obrigação e vira, de verdade, uma ferramenta super poderosa, principalmente para a pronúncia. Um bom livro para iniciantes vai usar uma linguagem que deixa a gente focar no que importa, nos sons, no ritmo, naquela melodia gostosa do francês. Beleza, então vamos para a parte que interessa, né? As dicas. A gente vai começar com umas recomendações de clássicos. Mas calma, são clássicos super acessíveis, que pela linguagem e pelo jeitão deles, são perfeitos para quem está começando e quer treinar o ouvido e a fala. E a nossa primeira parada tinha que ser ele, um clássico que todo mundo ama. E só a pronúncia do título já é uma aula. Vamos lá? Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry. A musicalidade do francês já aparece logo de cara. O que é tão incrível nesse livro é que a escrita parece super simples, mas tem uma profundidade, nossa! As frases são curtinhas, diretas, o que é excelente para ler em voz alta sem se perder. E sobre o passé simples, esse é aquele tempo verbal dos contos de fadas, da literatura clássica, sabe? E praticar ele aqui, nessas frases mais simples, é como abrir uma portinha para entender a literatura francesa de um jeito muito mais legal. Vamos treinar um pouquinho com essa frase super famosa? Primeiro, no ritmo normal, como um francês falaria. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Agora, vamos quebrar ela, bem devagar, prestando atenção nas conexões, as famosas liaisons. Vamos lá. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Dá para sentir como uma palavra emenda na outra? É isso. Agora, mudando um pouco o clima, vamos para uma opção mais leve, bem divertida. Preste atenção na pronúncia. Le Petit Nicolas. E os autores são geniais René Goscinny e Jean-Jacques Sempé. Esse aqui é sensacional para aprender o francês da vida real, sabe, do dia a dia. Como a história é contada por uma criança, a linguagem é super direta, cheia daquelas expressões que a gente realmente usa. É perfeito para treinar uma fala mais natural, menos de livro didático. Olha que legal essa frase. No ritmo normal ficaria assim. Quand je serai grand, je m'achèterai une classe rien que pour jouer dedans. É bem rapidinho, né? Agora, vamos focar nesses sons do começo. Quand je serai. Vamos tentar juntos bem devagar. Quand je serai grand. Fazendo assim, a pronúncia do futuro simples fica bem mais fácil de pegar, não é? A nossa terceira dica muda um pouco o formato. Agora a gente vai para uma bande dessinée, que é como se fala história em quadrinhos em francês. E é um que muita gente já conhece e adora. O famoso Astérix Les Gaulois. De novo com o René Goscinny, agora com o Albert Uderzo. E aqui a gente vê o poder do visual no aprendizado, né? Para quem está começando, as imagens são uma mão na roda, uma ajuda e tanto. Elas já dão todo o contexto da cena. Aí dá para focar totalmente nos diálogos que são curtinhos e praticar a entonação das exclamações, das expressões. É muito bom. Ah, essa frase é icônica. É super curta, mas tem muita personalidade e a gente tem que falar com a energia do Obélix, né? Vamos tentar? Ils sont fous, ces Romains. É um exercício perfeito para praticar expressividade na hora de falar. Beleza. Agora vamos explorar mais algumas opções. Talvez elas não sejam tão famosonas no mundo todo, mas, olha, são ferramentas de aprendizado super poderosas para quem está começando. Esse é um livro bem curtinho, mas que toca fundo. E a pronúncia do título aqui já é um bom exercício, exige um pouquinho mais de atenção. Vamos lá. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. O autor é o Eric Emmanuel Schmidt. O legal desse livro é que ele é super conciso. Dá para ler bem rápido e isso dá uma sensação ótima de conseguir,
Os diálogos são filosóficos, bem profundos, mas a linguagem é clara, é acessível. Isso ajuda a gente a focar na pronúncia de vocabulário um pouco diferente, mais reflexivo. Vamos praticar com essa citação linda? Primeiro, em ritmo normal. Ce que tu donnes, c'est à toi pour toujours. Ce que tu gardes, c'est perdu à jamais. Agora vamos prestar atenção nos sons nasais, que são tão característicos do francês. Por exemplo, em donne e jamais. Vamos tentar devagar. Donne, jamais. Esses sons são chave para soar mais natural. E para fechar nossas dicas de livros, uma categoria muito especial, as leituras graduadas. Um exemplo é esse aqui, Le Voyage de Léo. O que são esses livros? Bom, eles são escritos de propósito para estudantes de idiomas. A grande sacada das leituras graduadas é que elas são como um ambiente seguro para praticar. O vocabulário, a gramática, tudo é controlado e selecionado para o nível A1, por exemplo. Isso acaba com aquela frustração de não entender nada, sabe? E vai construindo uma base de confiança para depois pegar leituras mais difíceis. Olha só como a frase é simples e direta. Léo regarde la carte. Paris est une grande ville. Où est la Tour Eiffel? É o tipo de frase perfeita para praticar aqueles sons que são a base de tudo. Por exemplo, o R francês em regarde, ou a pronúncia de ville. Bom, a gente já viu o que ler. Agora a pergunta é, como ler? Porque para a leitura realmente ajudar na pronúncia, ela tem que ser uma prática ativa. Não dá para ser só passar o olho no texto. Então, aqui vai um passo a passo bem prático. Primeiro, a regra de ouro. Leia sempre em voz alta. A gente precisa se ouvir. Segundo, se tiver o audiobook do livro, melhor ainda. Ouça um nativo lendo e tente imitar a entonação, o ritmo dele. Terceiro passo, que é super importante. Se grave. Grave a própria voz lendo o mesmo trecho e depois compare com o audiobook. E por último, e talvez o mais difícil, sem pressa. Foco em uma frase de cada vez. Repita até se sentir bem com ela, aí sim passe para a próxima. Bom, estamos chegando ao final do nosso guia. A ideia é mostrar que ler em francês não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é para ser uma aventura mesmo, que a gente descobre página por página, som por som. Com essas ferramentas e com essas dicas, eu espero que a jornada pareça bem mais tranquila e até mais divertida. A escolha de por onde começar, claro, é muito pessoal, mas pegar um desses livros pode ser de verdade o começo de um capítulo totalmente novo no aprendizado. Então, fica aí a pergunta para pensar. Qual vai ser a primeira página da sua aventura em francês?